conhecer mais um pouco, né, sobre as sinalizações. Vamos pegar, né, mais detalhes sobre as sinalizações de trânsito. Então vamos falar primeiro sobre a sinalização horizontal. Lembrando a vocês que as sinalizações horizontais são aquelas pinturas que ficam no pavimento. E as pinturas, dependendo do modelo, do formato, da cor, ela tem mensagens. Tá? Exemplo, se você encontrar o eixo central da via, né, que é essa faixa que fica no meio, né, nós temos o eixo central de cor amarela, nós temos o eixo central de cor branca, nós temos sinalização vermelha, nós temos sinalização azul e nós temos sinalização preta. Okay? Amarelas, ela pode indicar fluxos opostos, no caso aí do exemplo, o eixo central da via está indicando que é amarelo, está indicando que aquela via tem mão e contramão, duplo sentido. Proibições de estacionar, um exemplo, se encontrar meio fio pintado de amarelo, vocês não podem estacionar naquele local. Se tiver no pavimento também pintado de amarelo, não podem. Obstáculos, exemplo, quebra-molas, elas são pintadas com faixas amarelas. Brancas, ela indica fluxo no mesmo sentido, ela indica estacionamentos especiais, né? Vou dar um exemplo aqui embaixo, ó. Na parte azul, temos o símbolo aqui de deficiente físico e aqui, ó, a marcação do estacionamento especial. Certo? Aqui está marcando o limite. Aqui nas vermelhas também, ó, aqui é uma área de estacionamento de veículos de emergência. Então, ó, tá vendo? Delimitando, certo? A área de estacionamento. Faixas de pedestres, tá? E símbolos e legendas que ficam no pavimento. As vermelhas marcam a área exclusiva de estacionamento, né? Pode ser de veículos de emergência, por exemplo. Pode ficar na frente de hospitais, pode ficar na frente de farmácias. Temos também ciclovias, tá? E ciclofaixa. Pessoal, ciclovia é aquele local onde as bicicletas circulam, tá? Sempre está circulando. A ciclofaixa é quando tem tipo um cruzamento, né? Ou imagine só, por exemplo, aqui na parte preta, não tem a faixa de pedestre? Aqui está sinalizando para os pedestres atravessarem. Se no lugar da faixa de pedestre vocês encontrarem essa área inteira aqui pintada de vermelho, aqui seria um local indicado onde as bicicletas atravessam. Aí a gente chama de ciclofaixa. Ok? Sinalização horizontal azul. Local de estacionamento para portadores de deficientes físicos. Tá? Também marca rampa de acesso aos deficientes físicos. E a preta, gente, a preta é o seguinte, ela tem duas funções. A cor preta, ela pode ser usada para fazer um contraste na sinalização, dependendo do material que o asfalto foi usado, que foi usado para fazer o asfalto, né? Às vezes o material é mais acinzentado, e para ter uma percepção melhor da sinalização horizontal, das pinturas do pavimento, né? Eles resolvem pintar primeiro de preto, depois pinta de branco ou de amarelo, né? Que é para chamar a atenção, mais atenção do condutor. Também ela é usada para apagar a sinalização antiga, tá? Um exemplo aqui, vamos supor que essa via aqui de cima, ó, branca, ela está branca aqui, então ela está indicando mão única. Se essa via fosse mudar o sentido de direção, se o pessoal projetasse para ela ficasse de mão dupla, o que eles fariam? Pintariam essa faixa branca aqui no meio de preto e depois por cima pintariam um amarelo. Aí eles mudaram a sinalização. Então o preto ele faz contraste da sinalização e apaga a sinalização antiga. Quando vocês ouvirem falar de marcações longitudinais, tá? São essas marcações aqui que estão indo na direção do sentido do fluxo. Tá, ó, aqui na borda, aqui no meio, tá?
e olha só a setinha mostrando onde é que está o fluxo. Pode ser aqui ou para cá, para a direção. Tá? Então, quando você vê bordas, quando eu ouvi falar de marcações longitudinais, elas foram pintadas, né, seguindo o sentido da via, seguindo, né, o sentido do fluxo. É melhor falar da via, porque é para que lado vai, né? Pode ser direita, para mão, contramão, mas de qualquer forma ela sempre vai ficar, né, seguindo o fluxo, seguindo as direções. Então nós chamamos de marcação longitudinais. Marcação transversais, aí agora ela é o seguinte, ela é organizada, aqui no caso a faixa de pedestre, está aqui, ó. Aqui é uma marcação transversal, ela começa de uma borda e vai a outra da pista. E quando é longitudinal, ela segue a pista. Vocês entenderam agora? Então fica melhor assim, eu acho. Então, para marcações longitudinais, ela segue a pista. As transversais, ela atravessam de uma borda para outra. Nós temos marcação de canalização. Ela vai indicar que a via vai se dividir, então ela está abrindo e você vai seguindo a marcação. Tá? Quando você vê branca, a canalização vai se abrir e os fluxos seguem para o mesmo sentido. Quando é amarelo, tá? Ela vai se abrindo, só que veículos podem se encontrar sentidos opostos. Marcação delimitadora, né? Marcando aqui, por exemplo, seria uma área reservada, vamos supor, para ônibus, parada de ônibus, o ônibus vem aqui e vem nessa área aqui, então está delimitando a área onde o veículo pode parar. E inscrições no pavimento, sempre reforçando a sinalização, né, a vertical. Sempre a sinalização horizontal vai reforçar a sinalização vertical, beleza? Mais tipos de marcação, né, longitudinais. Vamos ver suas nomenclaturas. Quando encontrar a marcação longitudinal amarela, uma única faixa, nós chamamos de simples contínua. Ela está dando uma mensagem aqui nessa via. Quer dizer que, deixa eu pegar aqui um pontinho aqui. Quer dizer que quem está desse lado da via é proibido fazer ultrapassagem. E quem está desse outro lado da via também está proibido a ultrapassagem. Marcação longitudinal, quando vocês verem uma simples seccionada. Seccionada é porque é por seções, tá? Então essa daqui é uma simples seccionada. Indica que os veículos dos dois lados da via podem fazer ultrapassagem. ML03. Essas aqui é uma dupla contínua. Então, a dupla contínua faz o seguinte: essa faixa aqui de baixo, ela está ordenando somente esse lado aqui. E ela está proibindo a ultrapassagem. Essa de cima está comandando só esse lado de cá. Também está proibindo a ultrapassagem. A diferença da ML03 para a ML01 é por que aqui é uma faixa e aqui é duas. Vai depender, gente, é engenharia. Às vezes a via ela é mais estreita. Tá? Às vezes a posição, a direção ou o formato daquele trecho tem uma diferença, uma inclinação, uma curva, Vocês estão entendendo? É questão de engenharia. Então eles podem colocar uma faixa ou duas, dependendo da necessidade. ML04, aqui nós temos uma simples contínua e uma simples seccionada na mesma via. Então, ao lado que está contínua, né, tem uma proibição de ultrapassar. E o lado que está seccionado, ela tem uma permissão de ultrapassar. ML05, aqui nós temos dupla seccionada. Aqui, galera, está indicando que essa área, os fluxos podem mudar de direção. Tá? Vamos supor que aqui tem um acesso, aqui tem outro acesso. Veículos podem vir e entrar para cá. Nesse local ele pode sair e pegar o mesmo sentido, ou ele pode sair e voltar. Se tiver uma área aqui, o veículo que está aqui pode atravessar para essa área, pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. Então aqui está sinalizando que o fluxo pode inverter. Tá? Os veículos podem fazer mudanças de inversões aqui. Beleza?
Outro tipo de marcação, né? Nós temos agora nas faixas brancas. As faixas brancas, gente, quando você vê uma contínua, indica que o veículo que está no lado da faixa, né, onde está sinalizado a contínua, ele não pode fazer mudança de faixa. Exemplo, se o veículo estiver na faixa A, nessa imagem aqui, ele não pode ir para a faixa B e nem pode ir para a faixa C. E a mesma coisa, o B não pode ir para A, o B não pode ir para C, o C não pode ir para B e o B não pode ir para A. Se o veículo estiver numa área dessa contínua, ele tem que permanecer até encontrar uma área seccionada. No momento que ele encontra uma área seccionada, aí ele pode fazer mudança de faixa. Beleza? Deu para entender, galera? Então, ó, amarelas, sentidos opostos, brancas, sentido único. Amarela contínuas, pode ser simples, pode ser dupla, tá? Pode ser de um lado da via. Se tiver contínua, é uma proibição de ultrapassagem. Quando tiver seccionadas, simples seccionadas, é uma permissão de ultrapassagem. E quando tiver dupla seccionada, está indicando que aquela área tem mudança de direção de fluxo. Ok? Outros tipos de marcações, as delimitadoras, aquilo que eu mostrei para vocês, áreas, né? Estacionamento, vagas, onde inicia um estacionamento, onde termina, tá? Aqui exemplo, ó, o MD-01 aqui já limitou o tamanho. O MD-02 com o MD-03, vamos supor que é uma área bem extensa, então eles colocam uma onde começou e colocam onde termina, né? Então sempre vai estar delimitando as áreas, ok? Outro tipo de marcações transversais. Lembrando que essa faixa do meio, se vocês virem, vocês não podem fazer mudança. E quando vocês encontrarem uma faixa cortando, pode ser só até a metade da pista, por exemplo, ela vem aqui e sobe. Ou pode atravessar igual essa outra aqui. O nome dessa marca nós chamamos de faixa de retenção. Ela te obriga a parar. Tá? É como se tivesse uma placa de parada obrigatória. Ok? O MT-02, vocês podem observar que tem uma faixa aqui, aí de uma distância para outra tem essa, aí essa aqui tem essa, aí depois vão diminuindo. O nome dessa faixa é faixa de estímulo de redução à velocidade. Quando você passa por essa faixa, mesmo que você esteja numa velocidade mais baixa, a questão dela estar ficando mais próxima à outra te dá aquela impressão que você está pegando velocidade e acaba te estimulando a pisar no freio, tá? Quando você vê faixa atravessando seccionada, um exemplo aqui embaixo, ó, nós chamamos de linha de preferência. Pode observar que ainda tem um símbolo aqui falando para dar a preferência. Beleza? Olha só, gente, aqui embaixo. Aqui está indicando fluxos do mesmo sentido, aqui no meio é amarelo, que significa que tem fluxos no sentido opostos. Temos uma faixa de retenção, que geralmente as faixas ficam na faixa de pedestre, né? Então o veículo vem e para aqui, tá? Para aqui o pedestre atravessar. Se o veículo vem de lá para cá, ó, desse sentido aqui de cima, e quando ele chegar aqui um pedestre estiver atravessando, ele talvez, por reflexo, o condutor para, tá? O condutor para, mas aqui não obriga ele a parar. Então o ideal será o quê? Quando vocês estiverem prestando atenção bastante no trânsito, se você estiver aqui e está observando que tem pedestres atravessando neste lado, vocês param, esperam o pedestre atravessar. Quando o pedestre atravessa e sobe a calçada, é a hora que a gente faz o procedimento, né? Conclui o seu percurso. Essa faixa aqui no meio, quadriculadazinha, nós chamamos de área de conflito. É porque o cruzamento é grande demais e aqui é uma área que você pode encontrar veículos. Quando é amarelo, você pode encontrar veículos nos sentidos opostos. Então tem que tomar bastante cuidado quando vocês estiverem nessas áreas. Tá? Pode ser brancas também. Se for brancas, o conflito vem para o mesmo sentido. Se for amarelas, o conflito é de sentidos opostos. Ok? Outro tipo de marcas de canalização, tá? Nós temos a marca de canalização que divide a via
Quando é amarela nesse sentido, né, indica que é fluxos opostos, tá? Quando é branco, fluxo no mesmo sentido, beleza? Olha só aqui, ó, uma aplicação de uma marca de canalização. Aqui é uma marca de canalização, tá vendo? Ordenando o retorno, movimento de retorno. Outro tipo de canalização aqui, ó, aqui é uma proteção para estacionamento, né? Então vem o veículo, ele tem que vir e entrar aqui. Ele não pode parar aqui nessas faixas. Ninguém pode parar aqui em cima dessas faixas. Ninguém pode fazer manobras. Ninguém pode estacionar, tá? Se você está, por exemplo, passando no local aqui, você tinha que pegar este lado da via, mas aí de repente você não deu tempo e você passou direto. Você não pode pegar aqui, voltar e entrar. Você vai direto, lá na frente você vai encontrar o retorno. Tá? Mais inscrições no pavimento. Então siga em frente, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente ou à esquerda, siga em frente ou à direita. Né? Fazer retorno à esquerda, retorno à direita. Tá? Então, ó, aqui está falando que é uma curva, né, mais aberta para a esquerda, a curva acentuada para a direita, dê a preferência, passagem de nível, né, ciclovia, área de emergência, né, vaga de estacionamento para deficientes físicos. Então, gente, essas são as sinalizações, as inscrições. Em relação à faixa amarela, que eu tinha falado para vocês sobre a ciclovia e ciclofaixa, olha só. Aqui é uma ciclovia, desculpa, aqui é uma ciclovia, ó, as bicicletas andam aqui. E nessa situação, ó, que nós estamos aqui, nesse exemplo, as bicicletas circulam e aqui é os carros que cruzam. Vem um veículo aqui e ó, uma placa avisando que aqui é uma área sinalizada para ciclista. Então o veículo vem e tem que parar. As bicicletas, aqui no caso não, quem para é as bicicletas, ó, aqui uma faixa de retenção, ó. Uma faixa de retenção. Então, quando o veículo vem, tem que ficar atento e as bicicletas têm que parar, permitindo a passagem do veículo. Aqui nessa situação já é o contrário. A ciclovia passa e quando tem na ciclofaixa, os veículos que estão se aproximando da ciclofaixa são obrigados a parar e dar preferência para as bicicletas. Pode observar que aqui tem uma faixa de retenção, ó, essa faixa branca colada com amarela. Então, obriga os veículos a pararem. Aqui, ó, é uma faixa de retenção na ciclovia. Então, obriga as bicicletas a pararem. Quando você se aproxima a um cruzamento que tem linha férrea, são veículos que se deslocam sobre trilhos, nós chamamos de passagem de nível. Então, na passagem de nível vai ter a Cruz de Santo André, vai ter uma placa de parada obrigatória, vai ter uma placa educativa escrito pare, olhe e escute. Você é obrigado a parar, olhar para os dois lados, ouvir, porque o maquinista, quando atravessa uma passagem de nível, por prioridade, né, e protocolo de segurança, eles buzinam. Aí tá tudo ok, aí você atravessa a linha de trem. Só passe a segunda marcha, pessoal, quando vocês terminarem de atravessar. Não passe a segunda marcha quando estiver transpondo o trilho de trem. Nas passagens de nível, eu vou até mostrar mais na frente, mas eu quero só reforçar aqui. Pode encontrar dois tipos de placas. Você pode encontrar uma placa parecida com essa, com um trilho no meio, que indica que a passagem de nível não tem barreira, não tem um dispositivo que fecha. Ou você pode encontrar uma plaquinha que tem um cercado, parecendo uma cerquinha de madeira. Quando tem aquela plaquinha lá, significa que a passagem de nível tem barreira. Mais na frente eu vou mostrar para vocês entenderem. Tá ok? Então, galera, essa aqui é um pouco sobre a sinalização horizontal, que são as pinturas que estão no pavimento. Olha só um exemplo aqui, ó, Cruz de Santo André está aqui e ela está aqui também. Ela está em forma de placa e ela está pintado no pavimento. Beleza? Então, joia, pessoal. Se tiverem dúvida, vocês já sabem, não vou muito ficar repetindo, né, que vai ficar chato. Então, se tiverem dúvida, é só tirar a dúvida e vocês já sabem onde tiram as dúvidas, lá na nossa sala virtual. Beleza? Então, valeu, galera. Até a próxima aula, hein? Fiquem com Deus.